Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos fazer uma contextualização sobre os focos de fogo no país. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Fabiano Morelli, ele que é chefe do Programa de Queimadas do INPE. Seja bem-vindo, Fabiano. Olá, Natália, e a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar para todos um pouco mais sobre o trabalho realizado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desde a década de 80 gera dados e informações sobre a ocorrência do fogo na vegetação. É bom que você já falou sobre essa questão de geração de dados, né, Fabiano? E é uma honra ter você pelo INPE participando com a gente, porque agora, este ano e nesse período, ocorreram queimadas pelo país, não só pelo Brasil, mas o que a gente tem ouvido é o aumento do número de queimadas no país, em algumas regiões específicas, mas o INPE faz um trabalho de acompanhamento de focos de fogo, queimada, incêndio, enfim, vários dados que podem acarretar isso durante todo o ano há muito tempo, como você falou. Então, para a gente começar, eu queria que você também passasse uma informação da diferença que tem dos termos, né, que são utilizados. Quando que a gente fala sobre incêndio, quando que a gente fala de queimadas, o que são focos de fogo, até a questão de focos de calor, né, que tem também uma diferenciação, para depois a gente entrar na situação atual que temos passado. Claro, com prazer. A gente, como iniciou o trabalho na década de 80, nos primeiros anos dos trabalhos, ainda se tinha um pouco de receio de determinar que tudo que o satélite verificava era relacionado apenas à ocorrência de fogo, porque, na verdade, é uma alta temperatura que ele detecta. Então, situações quando a gente observa uma erupção de vulcão, ela também é detectada pelo satélite. E aí vem o termo do foco do calor, né? Mas com a evolução dos trabalhos, das tecnologias, das metodologias, a evolução dos sistemas, a capacidade de utilizar muitos dados simultaneamente e aí garantir um pouco mais da confiabilidade da informação que é gerada, hoje a gente tem uma maior evidência de que é reportado pelo INPE a ocorrência do fogo ativo, aquele que está queimando durante a passagem do satélite. Quando o satélite passa sobre uma determinada área, naquele horário, vamos dizer assim, a fotografia que ele está batendo, o que ele está registrando naquele instante, ele está mostrando onde o fogo está, né? Se por alguma situação, excesso de nuvens, por exemplo, ou uma densidade muito, muito grande de fumaça, que a gente não consiga ver onde está esse ponto, então a gente não conseguiria registrar naquele instante o fogo ativo. Uhum. Porém, o fogo vai modificando toda a paisagem, né, consumindo a biomassa que ali está, e o resultado do fogo vai ser carvão e cinzas. Então, uma passagem posterior, ou mesmo a mesma passagem daquele satélite, mas em um local que queimou ontem, por exemplo, ele hoje conseguiria detectar essa presença de cinzas e carvão. Mas daí, nesse caso, a gente chama de cicatriz do fogo, a extensão da área queimada, né? Ela representa onde queimou, né? Qual a área que queimou, e aí a gente pode fazer cruzamentos, por exemplo, com
mapas de uso e cobertura, identificar se era uma área de campo, uma área de lavoura, uma área de pastagem ou mesmo uma área próxima a áreas urbanas, né? Então, isso aí são identificações durante o processamento, mas de 2 produtos que eu estou exemplificando. O foco da queimada, que é onde está queimando, a área queimada, que é onde já queimou. E o INPE, porque tem os modelos de previsão do tempo também, gera as estimativas de curto, médio e longo prazo, que é climatologia, as previsões sazonais. Nós temos a facilidade de utilizar estas variáveis, temperatura, a precipitação, a umidade, o vento, e compor todos esses dados, dando um critério de risco de fogo. Então, diariamente, também é produzido um mapa que nos indica, assim, que, havendo fogo, as condições ambientais estão num grau baixo, médio, alto, extremo, que o fogo pode se propagar com muita facilidade e tornar um grande incêndio. São, então, esses 3 grandes produtos, esses 3 carros-chefes que, desde a década de 80, o INPE vem aprimorando, desenvolvendo, porque, ao longo de cada ano, a gente recebe, por exemplo, um novo satélite é lançado para substituir algum que já vai ficando velho e pode ter saído ou pode sair em breve. Então, essa renovação tecnológica melhora a qualidade das informações. Os satélites mais modernos, eles têm uma capacidade melhor. A gente pode fazer analogia com os celulares, né? As primeiras fotografias dos primeiros smartphones eram pequenas, elas não eram tão nítidas, elas não eram tão eficientes, mas registravam aquele momento, a gente era contente, feliz com aquela situação. Mas hoje a gente tem esses celulares aí com várias câmeras, né, com várias qualidades, para quê? Para aprimorar a qualidade da imagem final. E a gente tem um resultado de registro daquele instante muito melhor. É a mesma coisa com os satélites, né? Diga-se de passagem, uma curiosidade é que grande parte dos sensores hoje utilizados dentro dos celulares para fazer esse registro das imagens eram os sensores utilizados nos satélites, pelo peso, pelo tamanho, por tudo isso. Tem a tecnologia aí contribuído também para a melhoria, né, desse processo de identificação. E é interessante que você colocou essa questão de gerar mapas sobre o risco de fogo. A gente tem um hábito maior de olhar dados de temperatura, precipitação, não tanto sobre isso, né? E a gente observa que tem uma época do ano, a época mais seca, em que há um aumento do número de focos de fogo, de incêndio em diversos biomas, como eu falei na introdução, algo que não ocorre também só no Brasil, mas ocorre em outros países por conta de vários fatores que contribuem para, como você colocou, né, se tornar mesmo, se disseminar e tornar um incêndio. E aí, nessa ocorrência deste ano de 2024, né, Fabiano, infelizmente as notícias começam a sair e a preocupação vem depois que uma área já foi muito tomada e você vê um prejuízo muito grande para quem teve essas áreas queimadas, para a própria qualidade do ar, enfim, o Brasil todo presenciou uma nuvem de fumaças vindo de vários biomas ali que estavam queimando. Eu queria saber se você pode passar um panorama para a gente do que vocês já vinham observando antes dessa ocorrência nos últimos meses. A gente vem observando desde 2019 essa condição das mudanças dos grandes fenômenos meteorológicos. A Laninha, entrou o El Niño, está voltando para a Laninha, e a região central do Brasil, um pouco de São Paulo, né, para cima, até o Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, essa região mais centro, vamos dizer assim, ela tem sofrido muito mais do que as regiões norte e as regiões sul, né? A região sul sofreu muito mais com as chuvas, a região norte teve
períodos de chuvas intensas com alagamentos, foi muito noticiado, principalmente no Acre, isso. E agora seca, novamente uma seca extrema no Amazonas, onde a gente ouve as notícias sobre os rios, né, os rios que bastante seco e problemas em geral da região norte. Mas e a região central do Brasil? Deve ser muito fácil de se verificar isso também com a produção agrícola, né? Que as chuvas acontecem, não é que elas não estão acontecendo, elas acontecem, mas num volume muito menor do que o esperado na estação de chuva. Por isso, a falta de reposição dos aquíferos, dos corpos d'água e ficando uma escassez maior. O período seco com grandes intensidades e a entrada de fenômenos pontuais, né? Por exemplo, os registros de ondas de calor, né? Antes, eu me lembro, no passado a gente falava só das frentes frias, as friagens que subiam, né? E hoje as ondas de calor já é um novo termo bastante comum de se ouvir em noticiários de meteorologia, né? E o problema dessas ondas de calor, o registro de alguns dias acima do normal, ele favorece muito, muito aquela vegetação a se tornar um combustível bastante efetivo para a propagação do fogo. Então, qualquer descuido, qualquer uso do fogo para limpeza de lixo ou algum material que ia ser descartado, uma limpeza de renovação de pasto, ele pode perder o controle por exemplo, entrar um vento mais forte naquele instante, e aí a pessoa que estava lá fazendo aquilo, achando que seria controlável, pequeno, perde o controle e pode, então, causar um estrago maior, né? Essa situação, elas são de muitas maneiras diferentes. A gente tem o registro e eles variam um pouco, assim, pelo bioma, pelo tipo da vegetação, mas é certo, é bastante correto e preciso dizer que mais de 90% do fogo registrado tem ação humana, né? Então, pode chegar a 95%, pode chegar a 98%, mas variando, então, de alguns lugares no Brasil. Mas todos eles acima de 90%, alguma ação humana. E aí essas ações, elas podem ser intencionais ou sem intenção, elas podem ser criminosas ou permitidas, né? E aí a gente teria essas condições, por exemplo, para ilustrar, uma pessoa que ela resolveu soltar balão aqui no estado de São Paulo, bastante comum na época de julho, soltar grandes balões. É uma atividade proibida. Uhum. Ele optou por soltar balão, ele está fazendo um crime ambiental, mas ele não está intencionado em atear fogo na vegetação, ele queria apenas soltar o balão. Então, o balão, quando caiu, iniciou um incêndio. Então, veja que foi uma atividade humana, que ela não era intencional, mas era criminosa, ela era proibida. Uma pessoa que foi queimar um lixo no entorno da propriedade, né? Ela não é proibido queimar o lixo, mas por descuido, aquele fogo se propagou e virou também um incêndio. Então, ele não estava fazendo uma ação proibida, ilegal, mas teve intenção de iniciar o fogo para a limpeza daquele terreno, daquele lixo. Uhum. Então, são casos assim, e muitos outros registros intencionais, de fato, por um litígio, e aí são várias as situações que os bombeiros, Polícia Militar Ambiental, nos reportam em relatórios também sobre essas causas. E é uma questão bem delicada pelos exemplos que você citou, por exemplo, quando não é intencional, você tem uma condição ali que pode estar mais favorecida
E aí, mas você não consegue exatamente mitigar, né, algumas delas quando é feita. E aí depois você realmente já tem o fogo ali instalado e tem que ter uma ação rápida para conseguir controlar esse fogo. Mas isso acontecendo num território grande como o Brasil, em áreas com biomas tão diferentes, diante de uma condição adversa de clima, como você já bem colocou, que tem afetado inclusive a região mais central do país, em se tratando de fogo, aí o risco fica maior, né? Mas, Fabiano, eu queria pegar um outro ponto que você falou, porque realmente a gente agora tem ouvido falar sobre as ondas de calor, né? A gente sabe que o El Niño traz uma temperatura mais elevada, mas ele praticamente já foi embora nesta época do ano, ele estava mais presente ali no início de 2024, e sendo inverno, mesmo na região sudeste, por exemplo, a gente viu ondas de calor, ouvimos falar sobre ondas de calor numa região que antes não era tão comum. E além disso, temos passado também por um período muito seco. A gente acompanhou aqui alguns dados de precipitação, né, de chuva, de dias sem chuva nas regiões, e a gente vê que é uma situação bem crítica mesmo. Na maior parte do Brasil, mais de 100 dias, 150 até dias sem chuva. Então, somando esses fatores, como você bem colocou, fica mais propício aí para ter um maior número de focos de incêndio. Mas eu queria ouvir a sua avaliação em relação às regiões ou biomas que foram mais afetados e se realmente, assim, de forma geral, todos os biomas ou todas as regiões do Brasil tiveram números maiores este ano do que anos anteriores? Alguma delas foi recorde? Como está essa situação? Não, a gente pode dizer que existe um bioma que não teve problemas de fogo esse ano. O Pampa, porque os problemas foram com a chuva. Contrário, né? Foram o contrário, mas de forma geral, o que menos ainda está acometido às queimadas é a Caatinga, porque também ainda não passamos pela temporada de incêndios na Caatinga. Ela acontece mais para o final do ano. Novembro, dezembro é o período mais crítico para o bioma da Caatinga. Atualmente a Caatinga tem 15% a mais de focos do que o ano passado, né? Mas, em geral, todos os outros biomas eles estão com números bastante expressivos no aumento das queimadas. E, em decorrência disso, né, por exemplo, o norte do Brasil, Roraima, ele teve uma temporada muito intensa em fevereiro e março desse ano, né, que é o início, que é o período de fogo daquela região, quando estava ainda sob o efeito forte do El Niño naquela região. E a região central, a gente vai pegar Mato Grosso do Sul. Mato Grosso tem 3 biomas que cortam o estado. A gente tem parte de vegetação do bioma Amazônia, bioma Pantanal e Cerrado, né? Então, eles têm características distintas também. Todo o Pantanal sofrendo com essa onda de falta de chuva dentro do período, então escassez hídrica bastante intensa, e essas temperaturas altas e baixas umidades sendo bastante registradas a cada dia em todo o estado de Mato Grosso do Sul e Goiás, sempre está em evidência as baixas umidades nessas épocas do ano. Uhum. Favorecendo muito essa propagação do fogo quando ele foi iniciado, né? Em todos esses biomas nós tivemos pouquíssimos ou quase nenhum registro de raios agora acontecendo, né? Então, em São Paulo, no último mês, por exemplo, com todas as condições críticas que aconteceram, não houve raio. Ali teve um aumento gradual das queimadas, nos dias 23 e 24, muito mais intensos e com ocorrências expressivas nesses dias, né? Então, as condições ambientais estão favoráveis.
os grandes fenômenos meteorológicos em alternância e esses efeitos de fenômenos de curto período de mudanças climáticas, né? Então, é a onda de calor, é a chuva muito intensa, né? No Rio Grande do Sul. Num curto período, choveu muito mais do que o esperado, uma catástrofe. Num curto período, um aumento de temperatura muito maior, favorável ao fogo, com gente pondo fogo, e incêndios majestosos ali. Então, o acúmulo das queimadas, se a gente olha no Brasil, tem bastante, a gente está com números bastante expressivos, hoje são 100% a mais de focos do que o ano passado. Nós temos registrados, entre 1º de janeiro até o 5 de setembro, 147 mil, quase 148 mil focos, né, registrado esse ano. É muito foco. Mas se a gente olhasse os países vizinhos, eles estão contribuindo significativamente. Bolívia, Venezuela e Argentina e Paraguai também têm muito fogo. Principalmente a Bolívia, ela está contribuindo significativamente para o aumento das fumaças que formam o corredor norte-sul-sudeste, trazendo toda a fumaça para a região sul e sudeste do Brasil. Então, isso é outro problema derivado das queimadas, que são as doenças cardiorrespiratórias, porque conforme o tamanho da partícula da fumaça, elas são inaladas e podem ir para o pulmão e ter problemas respiratórios, ou além de entrar para o pulmão, conseguirem entrar para a corrente sanguínea, partículas menores, e aí na corrente sanguínea a gente teria, então, os problemas cardiovasculares. Então, é um problema de saúde também. Sim, uma situação que ninguém gostaria de estar passando, né? E muitos municípios ficando também vários dias, semanas e meses... Com essa fumaça. Condição de fumaça por 24 horas, né? Sim. A gente deu para ver, né, em várias notícias, vários estados nessa condição sobre efeito da fumaça vindo mais do norte do país. Logo em seguida, essa fumaça chegou aqui na região central, a gente está em Brasília, então muito forte mesmo, que veio do sudeste, né, lá do estado de São Paulo principalmente, e ainda assim tem regiões próximas aqui, no Cerrado mesmo, que estão queimando, então é nítido, né, tem sido nítido para boa parte da população que o ar realmente está comprometido aí por essas queimadas nesse período, e você trouxe os números, né, que mostra realmente queimadas muito acima, 100% do que a gente via nos outros anos, né, Fabiano? Você falou da questão de alternância dos fenômenos, né, El Niño, Laninha, e a gente não tem só isso, né, El Niño, Laninha, ainda tem outros fenômenos climáticos que altera a condição aqui de clima, de forma geral, mas eu queria saber se vocês têm algum monitoramento que vocês fazem com previsões um pouco mais longas, e o que vocês têm observado aí para os próximos meses e para o ano que vem também, caso já tenha alguma coisa, até porque a gente está vendo que também pode ter um atraso de chuvas ainda para esse ano de 2024, principalmente nessa região central. Então, o que tem de previsão aí para o setor produtivo também ficar de olho para conseguir tomar suas decisões no campo? É verdade que os modelos meteorológicos eles têm evoluído cada vez mais e os acertos aumentados significativamente. Mas a gente tem também consciência de que no curto prazo os acertos são maiores do que os de médio e são maiores do que os de longo prazo, né? Então, quando a gente observa uma previsão para a próxima semana, ela vai ser muito provável que seja aquilo mesmo, né? Mas daqui 15 dias ou nos próximos meses, nos próximos 3 meses, a gente vai ter uma boa noção do que pode acontecer, salvo os fenômenos pontuais que podem aparecer e não são modelados, né? Eles vão se
formatando e contextualizando numa determinada situação, quando então se diz, em 2 dias vai ter uma grande chuva, ou uma grande seca, uma alta temperatura, coisas desse tipo. Esses não são medidos com grande antecedência, não são possíveis, né, visto todos os registros de problemas que tivemos com chuvas em excesso, deslizamentos e queimadas. E existem, sim, os modelos climatológicos, os modelos mais amplos, com períodos maiores, para ser utilizados com grande parcimônia, assim, mas para ter uma noção do que pode ter na próxima estação, no próximo ano, né? Então, hoje, os mais confiáveis são os de curto prazo e os do próximo trimestre. Mensalmente, um conjunto de meteorologistas de várias instituições brasileiras se reúnem e produzem uma previsão de consenso. E aí é publicado no site do CPTEC, por exemplo, INEMET, a FUNSEMI, todos eles têm essa publicação, da previsão climatológica para os próximos 3 meses. Então, hoje a gente tem setembro, outubro e novembro, uma previsão para o conjunto dos próximos 3 meses, mostrando que na região norte a precipitação vai ficar muito menor do que a média e as temperaturas mais altas. Na região sul é esperado um aumento de chuva para esse período, e na região central, a gente pegaria assim, faz um central ali, Pantanal, correndo até Minas Gerais, né? Isso aí mais ou menos dentro da média, sem grandes mudanças, assim, que é uma escassez também, ainda começando a entrar o período de chuvas pontuais, tal. É isso. Então, essa é a previsão mais recente que a gente tem para os próximos 3 meses. E a região norte também já estava passando por um problema de falta de chuva, seca, né? Sim. Isso mesmo. E que deve seguir aí, talvez se agravando. Deve seguir até o final do ano. Certo, Fabiano. Bom, já estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Passamos por muita informação relevante aí, que dão um direcionamento também para o produtor conseguir entender um pouco melhor como que ele pode se informar, né? Acompanhar esse tipo de previsão, de risco de incêndio. Isso é muito relevante para o produtor rural. Ele acaba já tomando algumas medidas, participando de alguns programas, porque é recomendado, né? Tem as suas áreas já ali para evitar de que tenha um incêndio, mas a gente vê que com as mudanças vindo, o sistema também tem que se adaptar. Então, com certeza, o agro ali, quem está no campo, vai ter que passar por adaptações também para conseguir mitigar melhor esse risco, né, da proliferação de fogo e das queimadas nos próximos anos. Deixa uma recomendação aí para o produtor rural que quer buscar mais informação e conseguir mitigar melhor os seus riscos de queimadas. Claro, não só de queimadas, mas também das informações produzidas pelo INPE. Tudo que o INPE produz podem ser informações diárias, mensais, anuais, todas as informações do INPE são públicas, estão acessíveis no portal do INPE, qualquer pessoa pode ir consultar e pedir informações, pedir ajuda, e elas podem ser utilizadas para qualquer fim. Então, entrando no portal www.inpe.br, as pessoas vão encontrar as informações de previsão de tempo, de desmatamento, de queimada e tudo mais que o INPE gera e produz. Bom, Fabiano, muito obrigada mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer e fico à disposição caso surja uma oportunidade de falar mais especificamente sobre algum tema. Sim, com certeza. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um
um podcast do Sistema CNA Senar.